pessoal de casa, bem-vindos a mais um programa do Vale Saúde. Vocês sabiam que anualmente 130 milhões de crianças nascem com algum tipo de cardiopatia congênita? Só no Brasil são 21 mil crianças. Infelizmente, 62% dessas crianças que nascem no Brasil, elas não conseguem um tratamento por dois problemas, até simples em parte, profissionais e centros especializados. O programa da semana é sobre cardiopatia congênita e quem vai falar sobre isso é o Dr. Paulo Correia Calamita. Ele é cardiologista infantil e atualmente ele é residente em intervenção de cardiopatias congênitas. Que difícil, doutor. Seja bem-vindo ao do Vale Saúde, a do Vale TV. Muito obrigado. Deseja boas-vindas. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer a oportunidade do Vale TV, do Vale Saúde, um programa bastante interessante no ponto de vista de saúde, falar um pouco da nossa realidade. E a minha área é uma área realmente pouco conhecida do ponto de vista... Todo mundo me pergunta o que eu faço. E aqui eu acho que é a melhor oportunidade para estar falando para vocês. Então, aliás, faz 11 anos que você estuda isso? Ainda estuda? Exatamente. Como é que é isso? Pois a minha formação, na verdade, ela engloba uns 6 anos de faculdade de medicina e depois a especialização ela exige a pediatria geral. Então eu fiz 2 anos de pediatria geral no Instituto da Criança, vinculado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Depois eu fiz mais 2 anos de cardiologia pediátrica, na verdade a cardiologia no ponto de vista cardiopatias congênitas, por mais 2 anos no Instituto do Coração, no INCOR, também vinculado à Faculdade de Medicina da USP. E atualmente eu estou nesse novo desafio, que serão mais 2 anos, que englobam a abordagem intervencionista percutânea, ou seja, o cateterismo, no cardiopata congênito. E isso engloba não só a criança, mas também adultos que nasçam com problemas cardíacos e que a gente que acaba tendo a condução desses casos. Doutor Paulo, o que é cardiopatia congênita? Você pode explicar para a gente? Claro. Bom, primeiramente, a doença cardíaca da infância ou a doença cardíaca estrutural, como a gente mesmo costuma colocar, ela engloba 2 grandes grupos. Existe o grupo das cardiopatias congênitas. Essas são doenças que se desenvolvem por malformação cardíaca no período intraútero, que nós chamamos de período embrionário. Ele engloba mais ou menos até o 2º mês de gestação. Então, seria o período da formação? Exato, até a 8ª semana. Dali em diante, os órgãos só crescem, se desenvolvem, mas a mensagem de como ele deve se formar, ela se dá até a 8ª semana. Então, qualquer problema na formação do coração ou qualquer outro órgão neste período embrionário, nós denominamos como problemas congênitos. No ponto de vista coração, cardiopatia congênita. Mas existe um outro grupo, o grupo das cardiopatias adquiridas. A criança nasce, se desenvolve, rígida, saudável e com certa idade, partindo de alguns estímulos ambientais, sejam eles uma simples gripe, uma simples diarreia, outras doenças como alguns tipos de câncer, quimioterápicos, algumas medicações fazem com que essa criança desencadeie uma doença cardíaca adquirida, como o próprio nome diz. Ela adquire com uma certa idade. Então, muitas vezes é até comum, por exemplo, quando nasce um bebê, ele é recepcionado pelo pediatra, pelo neonatologista, e naquele momento a criança não tem nada. E aí muitas vezes a mãe fala assim, mas quando nasceu não tinha nada, o pediatra não olhou. Isso pode então se desenvolver posteriormente? Sim, mas essas adquiridas, as né? adquiridas qualquer pessoa, qualquer momento, em qualquer idade, até um diria um infarto do miocárdio, não deixa de ser uma cardiopatia adquirida, um coração que estruturalmente é bem formado e por algum motivo ele desencadeia uma doença e aí acaba levando a uma cardiopatia adquirida. E quais são as causas da cardiopatia congênita? Das cardiopatias congênitas, né? Para responder essa pergunta,
eu trouxe algumas imagens. Vamos colocar? Gostaria que a produção colocasse a primeira imagem. O coração. Então, esse é um coração normal, né? A nossa ideia aqui é explicar para o telespectador, para as mães, enfim, para quem esteja assistindo, como funciona um coração normal. Basicamente, nós temos um sangue, que é um sangue sem oxigênio, ou que já foi utilizado o seu oxigênio pelas células, pelos tecidos. Esse sangue sem oxigênio, ele é devolvido ao coração, ao lado direito, que é esse lado azul, que é um lado esquemático. Na verdade, não é azul e vermelho, tudo uma cor só, mas para facilitar a explicação. O lado direito existem o átrio direito e o ventrículo direito. Esse sangue ele é levado ao pulmão para que a circulação pulmonar oxigene esse sangue e devolva esse sangue pronto, com nutrientes, rico em oxigênio para o coração esquerdo. E daí, por conseguinte, ele é levado às coronárias, aos membros, às estruturas superiores, e você consegue ter toda uma circulação. Veja que não há uma comunicação, não existe essa comunicação nem entre os átrios e nem entre os ventrículos. Simplesmente são circulações que elas dependem, mas de uma maneira que a gente chama uma circulação em série, igual na física. Então, sem comunicações, esse sangue ele é levado tanto para o pulmão quanto para o corpo, e assim nosso sistema funciona. O que acontece numa cardiopatia congênita propriamente dito? No momento embrionário, existem malformações tanto do desenho do coração, e isso eu diria, o coração pode estar deslocado com sua ponta para a direita, existem malformações no fechamento dos septos, que a gente chama, que são a região entre os átrios e entre os ventrículos, nas válvulas que comunicam os átrios com os ventrículos, na disposição espacial dos vasos que saem, que deveriam levar o sangue para a circulação pulmonar e ou sistêmica, e dessa forma a gente brinca com o coração tudo torto, tudo errado, a natureza faz com que o sujeito se desenvolva. Isso pode ser, digamos que, tolerável até certa idade ou não. E aí que a gente começa a imaginar como se comportam essas cardiopatias congênitas. Uma mulher, quando ela está grávida, né, esperando um bebê, vem muita coisa na cabeça, né? Ela deveria fazer um exame para saber se tem algum problema? Todo mundo, isso tem que ser uma rotina? Ou existe alguns grupos de risco que podem predispor a uma cardiopatia congênita? Perfeito. Na verdade, como é que funciona isso? Uma bela pergunta, porque na gestação, né, como a gente diz, existe toda essa formação embriológica, uma cascata de eventos que pode ter problemas, certo? Então, existem alguns grupos como extremos de faixa etária. Então, mulheres acima de 35 anos ou adolescentes menores que 16 anos, sabidamente diabéticas, tanto gestacional com um controle glicêmico inadequado, ou uma diabetes pré-gestacional, né? Algumas grávidas que fazem uso de algumas medicações para algumas patologias, como anticonvulsivantes, usam anti-inflamatórios, usam medicações cardíacas mesmo, tá? Essas são alguns grupos. Existem grupos de mal passado obstétrico, então, se em algum momento ela já perdeu algum bebê, se sabidamente existiram outras crianças com problemas cardíacos, se ela mesma é uma cardiopata, tá? Ou o pai é cardiopata, se existe grau de consanguinidade, é bem amplo, um tema bem amplo. Isso, o pré-natal ele tem que ser um pré-natal bastante bem feito, né? Feito. Para evitar, porque vai ser uma gravidez de risco, né? Vai ser um pré-natal de risco e vai ter que ser mais um serviço especializado. Exato. Né? E outras doenças também, até que estava terminando, lembrar muito do diabetes e do lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença que atinge a mulher de meia idade e é uma causa muito importante de arritmia intraútero. Então também tem que ser, são doenças que devem ter um acompanhamento à parte, né? Isso é super importante. Doutor, os sintomas, sinais, sintomas, como é que a mãe vai observar isso? Os sinais e sintomas, né, basicamente, quando a gente está falando das cardiopatias congênitas, nós temos grupos de acordo com o funcionamento desse coração. Um coração normal, como nós colocamos, né, o sangue chega no pulmão, devolvido ao coração esquerdo, daí para a circulação sistêmica. Mas na cardiopatia congênita, a natureza faz com que nós tenhamos problemas de hipofluxo pulmonar, ou seja, existe um obstáculo
para que o sangue chegue no pulmão. Existem cardiopatias que, na verdade, o fluxo pulmonar ele é excessivo, e que são cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. Existem as cardiopatias que se desenvolvem por arritmias do coração, é um problema no circuito elétrico, no feixe condutivo. E existem ainda aquelas cardiopatias onde o problema está no músculo do miocárdio. Por algumas síndromes, algumas doenças genéticas, esse músculo não trabalha de uma forma adequada. Eu tenho mais uma imagem aqui que eu separei, que esboça muito bem como que é a cara da criança cardiopata. Nós temos no primeiro exemplo uma criança que tem uma cardiopatia acianogênica, ou seja, aquela que vai mais sangue para o pulmão, e aí o pulmão fica congesto, é uma criança que respira rápida, cheio, um pulmão que está sempre doente, uma criança que tem um quadro respiratório de repetição, ela não ganha peso, ela é uma criança irritada, ela é desnutrida e ela tem a cor normal, ela não é a criança roxa, porque muitas vezes se pensa que cardiopatia é sinônimo de criança roxa, não é bem isso. Tá? Então existe um grupo de cardiopatias acianogênicas, que são essas que geralmente têm mais fluxo para o pulmão, ou porque o sangue chega para o pulmão pelo sistema pulmonar ou porque ele volta para o pulmão por algum obstáculo do lado esquerdo do coração. Isso é muito importante. E existem as cardiopatias cianogênicas, são as crianças roxas, que a gente fala, que por algum motivo... Bem típico, né? O sangue não chega no pulmão. Mãozinha, roxinha. Exato. Veja a mucosa oral. É uma criança que tem um peso adequado. Compare as bochechas das crianças. Nós podemos perceber que aqui a gente fala que é uma criança eutrófica. Tem um peso bom, adequado e tudo mais. Então, de uma forma geral, né? Ou a criança desnutrida, irritada, sudorese de polo cefálico, é muito importante, mama e fica irritada, e é uma criança que está sempre cansada, internando por quadros respiratórios de repetição, esse é um lado. Ou é aquela criança que é uma criança roxa. Uma pergunta que muita mãe leva no consultório de pediatria. A minha criança chora e perde o fôlego. Isso é um sinal? Ou muitas vezes assim, pirraça de criança, né? Aquela criança que perde o fôlego quando chora? Na verdade, existe um diagnóstico diferencial que são as crises de birra. Isso a literatura descreve, o pediatra geral tem isso muito bem claro. Basicamente, isso se dá a partir do 6º mês de idade. Então, uma criança que, quando contrariada, ela chora até perder o fôlego, eventualmente pode fazer até falta de oxigênio um pouquinho e até ter um quadro de convulsão por falta de oxigênio, mas algo totalmente benigno com algo de fundo psicológico. Existem algumas cardiopatias, e aí a manifestação ela é antes desse 6º mês, que esse choro excessivo, essa irritabilidade, podem ser sinais de agressão ao coração. Dr. Paulo, é um número muito grande, né, do 21 mil, 22 mil crianças que nascem anualmente no Brasil com algum tipo de cardiopatia congênita, que não conseguem chegar a um serviço, aproximadamente 62%. E a falta do profissional e do serviço qualificado é uma coisa ainda muito...